Olá a todos! Conforme prometido, hoje eu vim falar com vocês sobre o Ibovespa. Índice, inclusive, que vem numa sequência de alta, chamando a atenção das pessoas pela renovação das suas máximas. Mas o que exatamente significa esses pontos que eu ouço o povo falar, né? O que quer dizer esses pontos? Para explicar sobre isso, eu gostaria de pedir para vocês para a gente voltar um pouquinho na história e entender sobre a criação desse índice. Como que foi criado, como que ele se desenvolveu ao longo dos anos. Então vamos lá. O índice Bovespa ele foi criado em meados de 1967 pelo Departamento Técnico da Bolsa de Valores de São Paulo, a nossa B3. No dia 2 de janeiro de 1968, o índice entrou em operação e ele vem funcionando de modo ininterrupto até hoje. O objetivo do índice é refletir o desempenho das ações mais negociadas e mais representativas da bolsa. Ele funciona como uma carteira teórica de ações. Quando o índice foi criado, foi determinado que as 18 ações que faziam parte da primeira carteira teórica valeriam todas juntas o equivalente a 100 cruzeiros novos, e esse valor foi convertido em 100 pontos. Então, trazendo aí a valores de hoje, vamos pensar no fechamento de ontem, dia 7/6, onde a Bolsa renovou mais uma máxima, fechando em 130.776 pontos. Isso corresponde a esse mesmo valor em reais. Então, a gente pode dizer que nós temos uma paridade de para cada um ponto, nós temos R$ 1 em valor monetário. A carteira atual do índice ela é composta por 81 ações distintas de 10 setores, sendo que as 5 principais posições são Vale, Itaú, Petrobras, Bradesco e a própria B3. Todas juntas, essas 5 ações representam aproximadamente 38% do índice. O resultado que o índice apresenta, ele serve como um termômetro de mercado e uma outra função para o índice é ser o benchmarking, né? É o objetivo dos investidores. Que a gente voltando um pouquinho aí na história, é legal a gente trazer também quais são, um ponto bem crítico que o índice passou, que foi no ano de 1990, quando o então presidente Collor fez o confisco da poupança da população. Neste ano, foi marcado o pior desempenho do índice, com uma queda de 74,11%. Neste ano, nós tivemos o dia 21 de março, que representou a maior queda do índice em um único dia. O índice despencou 22,27%. É a maior queda registrada na história. Nem a pandemia, nem o Covid conseguiu superar essa marca. O pior dia, né, de desempenho durante agora a pandemia de 2020 do Covid foi o dia 12 de março de 2020, com uma queda de 14,78%. Um outro ponto de destaque que a gente pode trazer nessa história do índice foi que em março de 2020 nós tivemos pela primeira vez o acionamento de 6 vezes consecutivas do Circuit Breaker, né? Circuit Breaker é um mecanismo que foi adotado pela Bolsa a partir de 1997, que também foi um ano de forte oscilação. Esse mecanismo ele interrompe as negociações da Bolsa por 30 minutos quando as quedas ultrapassam a barreira dos 10%. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre o funcionamento do Circuit Breaker, porque tem mais algumas regrinhas, deixa aqui nos comentários que a gente volta a abordar esse tema. Espero que a gente não passe por isso nem tão cedo mais, né? Mas seguindo, uma das críticas que a gente ouve muito falar sobre o índice Bovespa é que ele é um índice muito concentrado. Como a gente falou, né, 5 posições representam aí, na carteira atual, 38% do índice. Então, isso faz com que o índice não reflita a realidade do mercado. Isso é uma das suas principais críticas. Para as empresas, olhando agora para o lado das empresas, qual que é o atrativo da empresa fazer ou não fazer parte do índice Bovespa? Um dos pontos positivos para as empresas é a visibilidade, né? Elas se tornam uma empresa mais visível aos investidores, especialmente aos investidores institucionais, que usam isso como um indicador de referência para as suas carteiras. Para uma ação fazer parte do índice, ela precisa atender a algumas regras. E aí a gente pode falar como estar entre as ações mais negociadas, ter participado de, no mínimo, 95% dos pregões dos últimos 12 meses,
ter um volume financeiro de 0,1% do mercado, considerando o lote padrão, né, o mercado à vista, e não ser uma penny stock. Penny stock são ações que são negociadas com valor abaixo de R$ 1, né? A carteira do Ibovespa ela é revisada periodicamente a cada 4 meses. Mas e aí? Como que eu faço para investir? Gostei da história, você explicou, então para cada um ponto é R$ 1, tá tudo entendido. Muito legal. Agora, como investidor, se eu quero fazer parte, se eu quero investir no Ibovespa, como é que eu faço? Eu posso investir ou não posso? Antes de responder essa pergunta, vou pedir para você deixar aqui o seu like para me ajudar a entender se vocês gostaram do conteúdo, se foi um conteúdo assertivo, se ele está fazendo diferença para vocês. Mas então, respondendo essa questão não, você não tem como investir diretamente no índice. Como eu falei, ele é uma carteira teórica, ele não é negociado. Porém, você tem mecanismos para você fazer esse investimento de modo indireto. E aí tem algumas estratégias para isso. A primeira delas, eu tinha até antecipado já para vocês, seria fazer a compra individual. Eu, Joyce, decidi que quero replicar o índice, então eu vou lá no site da B3, pego a carteira teórica, porque ela é uma carteira pública, ela está lá exposta todos os ativos e as proporções que esses ativos estão dentro da carteira do índice e compro essas ações uma a uma, né? E faço a compra nessas proporções dessas ações. Qual que é o problema dessa estratégia? Além dela ser extremamente trabalhosa, né? Porque inclusive você tem a manutenção, esse rodízio que precisa ser feito a cada 4 meses, tem a questão dos custos, né, que isso traz. Tem custo de corretagem, emolumentos, liquidação, entre outras coisas. Então, não é uma estratégia muito prática, não é impossível. E outra, você precisa ter lá a bagatela, considerando o fechamento de ontem, a bagatela de mais de R$130 mil disponíveis para fazer esse investimento. Então, não é tão simples assim. E a outra forma, bem mais democrática, menos complicada e mais comum dos investidores utilizarem, é investindo via ETFs. Nós temos vários ETFs que replicam o índice Bovespa, mas aí eu vou trazer 2 principais, que é o BOVV11, que é gerido pelo Itaú, porém o mais conhecido, mais negociado pelos investidores é o BOVA11, que é gerido pela BlackRock, tá? Então essa é uma forma bem mais simples, mais prática de você fazer, colocar dentro da sua carteira. Se você tem interesse de replicar o índice da bolsa, você quer colocar esse componente dentro da sua carteira, a forma mais simples é via ETFs. Gente, é isso. Espero que vocês gostem. Me ajudem compartilhando esse vídeo. Dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu estou à disposição de vocês. Beijos. Tchau para todos.